Boa tarde, vamos começar agora uma live especial com a doutora Lívia Cons. Ela vai falar conosco sobre câncer de mama em mulheres jovens. Na última live que nós fizemos com ela, que foi muito especial, o assunto foi a relação de mitos e verdades em relação ao câncer de mama. Ficou muito especial, muito legal. As pessoas gostaram bastante e muitas perguntas chegam para mim a todo momento sobre esse assunto. Ela já chegou aqui, eu já vou chamá-la para participar. Estou chamando, estou aguardando ela aceitar o convite. Acho que daqui a pouquinho ela já entra. Entrou. Doutora Lívia, boa Boa tarde. tarde, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem, e você? Você está me vendo e ouvindo bem? Eu tô, e você? Também, está tudo ótimo aqui. As pessoas sempre perguntando muito sobre câncer de mama, viu, doutora Lívia? É, Cada vez sempre mais surge. esse assunto ele vai se tornar mais relevante do que todas as outras doenças. Infelizmente, o câncer de mama tem crescido muito no Brasil e nada melhor do que falar com uma especialista, uma profissional exemplar, para poder sanar essas dúvidas e poder ajudar a gente a entender mais sobre esse contexto. Infelizmente é uma doença que está crescendo muito mesmo. A gente tem dados de incidência e esse ano mesmo, dados do INCA demonstram que já era o principal tipo de câncer nas mulheres. Há anos que o câncer de mama é o principal tipo de câncer nas mulheres, mas esse ano, pela primeira vez, os dados estatísticos demonstraram que o câncer de mama virou mais prevalente no mundo todo, considerando todos os tipos de câncer. Então, são dados bem importantes mesmo para a gente pensar, enfim, sobre questões relacionadas ao câncer de mama e o que que a gente pode fazer sobre isso. E ainda bem que a gente tem a senhora aqui, que é médica, é ginecologista, mastologista, todas as qualidades juntas para poder cuidar dessa situação. Se a senhora quiser apresentar mais alguma parte especial do seu currículo, fica à vontade, viu, doutor? Esse espaço é seu, você sabe disso, que a gente tem um carinho especial por você. Fica à vontade se quiser contar mais alguma coisinha do que você vem fazendo. Um excelente trabalho no Hospital do Amor, por favor. Tá. Não, mas não é tudo isso não. Eu até brinco que as minhas amigas têm falado, nossa, mas agora você está fazendo as labs. Eu falo, não, mas quem é a estrela é o Não, Alexander, ele só me imagina, chama. imagina. Então, Você para que quem brilha. não viu a live anterior, eu sou a Lívia, eu sou ginecologista de formação, então eu fiz toda a minha formação aqui em Campinas na Unicamp, de faculdade de residência, e depois eu fiz ginecologia e obstetrícia aqui, são 3 anos, e depois eu fui para São Paulo fazer a parte específica de mastologia, e atualmente trabalho como mastologista do Hospital de Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos filial aqui em Campinas, no Centro de Prevenção. E estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre algumas questões relacionadas ao câncer de mama e o que for interessante a gente levanta aqui, você levanta a bola com o seu Instagram e eu estou à Você disposição marca para a gol. gente conversar um pouco. Tá bom, combinado. As pessoas estão entrando aqui, viu, doutora Lívia? E se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo, fica à vontade, porque isso enriquece cada vez mais aquilo que a gente está falando, né? Já existem algumas perguntas que me fizeram antes, até algumas delas já passei para a senhora, mas também às vezes a pessoa surgiu agora, não conhecia a senhora, não conhecia o canal, e ela fala, poxa, preciso saber disso. Tem a oportunidade ímpar de conversar diretamente com a doutora Lívia e ela vai trazer todo o esclarecimento que existe hoje no mundo, não é apenas na medicina. Tudo que tiver de novidade, a doutora ela está atualizada para isso. Uma das primeiras perguntas, né, doutor? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente abordou bastante a questão de mais de 40 anos. A gente sabe que a maior incidência, a senhora me corrige se estiver enganado, a maior incidência de câncer são com mulheres com mais de 40 anos. Porém, quando é menos de 40, foi até uma abordagem minha, menos de 40, ele é mais intenso, esse tratamento é mais delicado, ele requer mais cuidados.
Por que que esse câncer com menos de 40 anos, ele tem essa força grande, vamos usar o termo agressividade, né? Por que que esse câncer é mais agressivo? Então, assim, primeira coisa que eu precisava falar depois que a gente conversou um pouquinho na sexta para a gente combinar dessa live, é que é muito importante eu destacar que câncer de mama em mulheres jovens, e quando a gente fala mulheres jovens, a gente quer dizer com menos de 40 anos, alguns estudos falam, considera câncer de mama em mulheres jovens entre 35 e 40, e uma designação de mulheres extremamente jovens com menos de 35. É uma doença rara, tá bom? Então, considerando os centenas de milhares de casos de câncer de mama no mundo, é raro a proporção de mulheres jovens com câncer de mama. Então, é até por isso que os programas de rastreamento mamográfico, de realização da mamografia naquela determinada periodicidade, ele não engloba essas mulheres. São outras razões que a gente vai conversar ao longo da live, mas a principal é por conta da incidência. Eu fui até ler alguns números para a gente falar precisamente aqui. Aproximadamente só 0,1% dos cânceres de mama acontecem em mulheres com menos de 20 anos, quer dizer, uma doença extremamente rara. 2% mais ou menos entre 20 e 34 anos dos casos de câncer de mama, não como prevalência global. E 11% dos casos de câncer de mama entre os 35 e os 44. Então, veja, aproximadamente 10% só dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres com menos de 40 anos. É uma doença rara, tá? É preciso que eu diga isso, porque senão a gente faz uma live falando cânceres de mama em mulheres jovens e a gente acaba, de certa forma, contribuindo para que haja um desespero, e isso não é real. Mulheres jovens com câncer de mama ainda é uma situação de exceção. A imensa maioria das mulheres que vão ter câncer de mama vão ter após os 40 anos e pela maior parte dos estudos, na realidade, com mais de 50 anos. Então, é uma doença rara em mulheres jovens, mas levanta muitas discussões, e a gente até está conversando aqui sobre isso, por conta desse perfil, em geral, de agressividade que envolve esse tipo de tumor em mulheres jovens, e por várias outras questões, como, por exemplo, o que significa para uma mulher jovem ter um câncer de mama no sentido da fertilidade, de gravidezes posteriores, como fica em relação à sobrevida, quer dizer, qual o risco de morte dessa mulher, quanto tempo ela ainda vai viver, preocupação estética em relação à perda parcial ou total da mama, enfim. Existem muitas questões que envolvem o câncer de mama em mulheres jovens que é bacana a gente discutir. Mas o primeiro ponto de todos é que é uma doença rara nessa faixa etária. E aí, retomando um pouco a sua pergunta, de fato, essa doença tem um perfil mais agressivo em mulheres mais jovens. E é por isso que a gente está conversando sobre isso aqui agora. Sim, e doutora, deixa eu, até fortalecendo, né, a ideia do meu perfil é de falar do câncer. Eu tenho o privilégio de ter o contato com a senhora, por isso que muitas vezes as pessoas ficam falando, poxa, é uma estrela. Realmente, a doutora é a estrela, eu trago as estrelas para poder conversar com vocês. Esse é o foco. Nenhum. Aqui é apenas o espelho. E olha que bacana, a doutora já trouxe essa tranquilidade em relação a... Se você tem menos de 40, é muito raro. A cada 10 mulheres, uma pode ser que ela vai ter esse câncer de mama. É muito raro isso acontecer. A cada 10 mulheres, uma. Esse é o primeiro ponto. Mas esse também é um olhar interessante para aquela mulher, doutora, que fala assim, não, câncer de mama só depois dos 60, dos 50, eu não vou estar nem aí com a minha saúde, eu não vou olhar. Então aqui também é um espaço de prevenção. A gente quer que as pessoas comecem a ter um olhar diferente sobre a sua saúde, sobre o próprio cuidado. E aqui ele ajuda também nesse sentido, não só de cuidar de quem está doente, mas daquele ainda que está deixando de lado, imaginando que isso não pode, hipótese alguma, atingir uma mulher jovem. É muito raro, cada 10 mulheres uma, mas ele pode. Então,
talvez aqui seja um espaço para você começar a pensar na sua saúde de maneira diferente. E pensando Sim. também na saúde de maneira diferente, a doutora sempre tem essa sensibilidade, as informações que a doutora sempre passa aqui é em relação a um olhar do passado. A ciência sempre olha para o passado. Ela não sabe o que vai acontecer com a sua vida porque ela não está olhando para você, ela não está avaliando você e ela não tem o poder de falar, você vai viver tantos anos ou vai fazer tal isso. Não é a postura dela. Ela já atendeu minha esposa, né? Eu já comentei isso. Minha esposa estava com dúvida em relação a câncer. Graças a Deus não era. Mas a postura dela dentro do consultório individual é uma postura que ela vai traçar um caminho e um tratamento. De nenhuma maneira, alguém que estiver ouvindo a gente nesse momento, é uma sentença que a doutora vai falar que você está com câncer A, B ou C, vai acontecer tantos anos, isso e aquilo. Porque a doutora ela tem um perfil que eu admiro muito, que ela não trabalha com futurologia. Nenhum médico e nenhuma ciência consegue determinar quanto tempo uma pessoa é capaz de viver. Ela é capaz de falar das pessoas que tiverem câncer tal, aconteceu tal situação, mas a cada dia existe uma novidade, existe um caminho. Eu gosto de falar bastante isso, doutora, para que as pessoas se sintam leves e à vontade, porque muitas vezes quando se fala em câncer ou diagnósticos recentes, eles vêm até mim na internet para falar, me chamam de doutor, eu não sou. Doutor, quanto tempo eu vou viver? Doutor, olha esse exame para mim. Eu assim, primeiro passo, esse exame você vai olhar com o seu médico, e o tempo de vida, quem vai decidir é Deus e as suas escolhas. Não sou eu e não é nenhum médico. Nenhum médico vai fazer isso. Então, eu gosto sempre de trazer esse espaço, porque como tem muita gente já me procurando, e esse conteúdo fica gravado, doutor, às vezes a pessoa recebeu a notícia, porque vai viver tanto tempo, vai fazer isso. Não guarde isso na sua cabeça. Ninguém tem esse poder. O médico e o nutricionista, eles têm a possibilidade de trazer esperança, de trazer uma oportunidade de situações que talvez você nunca tenha pensado. Essa que vai ser a missão, eu entendo, da doutora e a minha aqui nesse espaço. Sim. E falando nessa missão e trazendo coisas técnicas, tem uma das preciosas mulheres que acompanham o meu conteúdo, que é a Mary. Ela colocou assim, doutora, tenho câncer de mama hormonal. Meu filho, acredito que ela tem, minha filha, né? Acredito que ela tem errado na dietação. Minha filha tem chance de desenvolver também? Como é que é essa relação genética e dos cânceres, doutora? Como é que funciona isso? E o que é o câncer hormonal para as pessoas que não conhecem? Então, assim, rapidamente, a gente classifica os cânceres de mama de acordo com um perfil imunohistoquímico. O que quer dizer isso? Algumas reações que o médico patologista faz lá no tumor para saber se esse tumor apresenta, se esse tumor expressa receptores de hormônio ou não, qual que é o índice de replicação dele, que a gente chama de KI67, que quem teve câncer de mama deve ter lido no seu laudo, mas nada mais é do que um índice de divisão celular, quanto mais rápido ou mais lento esse tumor cresce, e se ele manifesta ou não uma proteína chamada HER2. Com base nesses 4 parâmetros, então, receptor de estrogênio, progesterona, HER2 e esse índice de divisão chamado KI67, a gente classifica os tumores. E por que isso é importante? Primeiro, para pensar no perfil de agressividade, o quanto mais rápido ou mais lento cresce um tumor, mas principalmente para o oncologista determinar o tipo de tratamento que ele vai fazer. Então, isso que é importante, a gente classifica os tumores para que a gente saiba que medicamento dar para esse tumor com base no tipo que ele for. Quando a gente fala em tumores receptores hormonais positivos, de modo geral, a gente está falando em tumores menos agressivos. A maioria dos tumores é receptor hormonal positivo. Então, tem até um dado que eu também fui revisar, que demonstram que os casos de câncer de mama em mulheres jovens, entre 15 e 39 anos, a maioria ainda é receptor hormonal positivo. 50% dos tumores são receptores hormonais positivos em mulheres jovens. A questão é que a porcentagem de tumores, então, com receptores hormonais negativos, que conferem um perfil de maior agressividade, também é um pouco maior nessas mulheres jovens. Então, veja, se a gente considerar uma mulher de 50 anos,
mais ou menos 70% dos tumores são receptores hormonais positivos, enquanto que nas mulheres jovens, 50%. Tumores com receptores hormonais negativos nas mulheres muito jovens é em torno de 10%. Nas mulheres após os 50 anos, em torno de 5 a 6%. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a maior parte das mulheres jovens ainda assim vão ter tumores com receptores hormonais positivos, mas quando você olha a porcentagem de tumores com receptores hormonais negativos ou essa proteína chamada HER2, esses tumores que são mais agressivos também são muito mais prevalentes nas mulheres jovens. Então, é muito importante destacar que as mulheres jovens, elas realmente têm tumores com perfil de agressividade maior e, em geral, esse perfil de agressividade que eu falo é por alguns motivos. A biologia do tumor mesmo, então ter receptores hormonais negativos ou essa proteína chamada HER2, mas também por uma questão que você levantou e que eu não posso deixar de esquecer. Como as mulheres jovens, muitas, pensam que não é um tipo de doença que vai acometê-las, não existe uma rotina de autoconhecimento das mamas. E nessa questão de não existir uma rotina de autoconhecimento das mamas, existem vários estudos que demonstraram que o câncer de mama em mulheres jovens é diagnosticado em estágios mais avançados, em geral com nódulos maiores, em geral com acometimento já da axila, porque justamente são mulheres que não estão acostumadas a se atentar para o que é o seu normal. Então, ainda que não exista uma recomendação de realização de exames periódicos nessa faixa etária, o autoconhecimento da sua mama é fundamental para que essas mulheres consigam detectar qualquer alteração e diminuir essa estatística de cânceres de mama diagnosticados em estágios mais avançados em mulheres jovens. Voltando à pergunta da sua paciente, todo parente de primeiro grau confere um pouco mais de risco para outros familiares terem câncer de mama, câncer de ovário, enfim, ou cânceres que têm fatores genéticos associados. A resposta para essa pergunta dela ficaria mais completa se eu soubesse a idade dela, porque, por exemplo, é muito diferente a gente ter um caso de câncer de mama em parente de primeiro grau, mas um parente que teve câncer depois dos 50 ou antes dos 50. E segundo, a filha dela tem um risco um pouco mais aumentado do que o restante da população por ter um parente de primeiro grau, no caso a mãe dela, para ter câncer de mama. Mas para fazer certinho, ela precisaria, na verdade, passar com um médico oncologista ou oncogeneticista, ou até um mastologista que faça esses cálculos de risco e coloque direitinho no heredograma. Quem são as pessoas da família dela que já tiveram câncer de mama? Qual a idade dessas pessoas? 47 tem a Mari Christ. Ela teve, com 47. Ela tem 47. Tá, então assim, é melhor, vamos dizer assim, do que menos de 40, mas ainda assim a filha dela tem um risco um pouco aumentado em relação à população geral por ser filha, parente de primeiro grau. Mas para fazer esse cálculo direitinho, é necessário que ela veja outros parentes na família e os cânceres que eles tiveram e as idades. Como uma recomendação assim genérica, eu diria o seguinte: a filha dela tem um risco aumentado sim em relação à população geral. É interessante que após os 25 anos, a filha dela procure um ginecologista ou mastologista que cuide disso, para que seja feito o cálculo de risco dela. E aí, a partir dos 25, não antes disso, a filha dela vai passar por avaliação quanto à necessidade de realização de ressonância magnética da mama até os 30, e depois dos 30 ela começa a fazer mamografia. Antes disso não é necessário. Tá. Legal, doutora. A senhora falou de uma idade que me chamou a atenção, 25 anos, né? Mas vamos supor que eu tenha uma adolescente que tenha essa preocupação, esse autocuidado, ela tem 15, 16 anos e ela coloca a mão na mama e percebe um nódulo. É importantíssimo que ela consulte também o ginecologista, correto? É importante. A chance dessa moça de 15, 16 anos ter um câncer de mama é muito, muito raro, muito infrequente. É mais provável
que ela tem algum outro tipo de tumor chamado fibroadenoma, que é o mais comum de adolescentes, ou mesmo um tipo de tumor chamado filoides. Mas todo nódulo novo que aparece na mama é importante que ele seja investigado. Se a mulher não tinha e apareceu, vale a pena que ela passe com seu ginecologista ou seu mastologista para que isso fique documentado. Até para que a gente saiba se for um nódulo benigno, que é o mais provável, mas de repente ele começa a crescer muito rapidamente, muda um pouco o nosso raciocínio. Então, o aparecimento de um nódulo novo é sempre passível de investigação e é importante, ainda que a chance de ser câncer seja baixa. Sim. E olha que legal, doutora, tem mais uma mulher que escreveu aqui. Deixa eu até fixar o comentário dela, que acho que vai ficar melhor. Tenho 36 anos, descobri câncer de mama dia 25 de janeiro. Carcinoma invasor in situ luminal B, hormonal ERB2 positivo. Agora, dia 15 de março, descobri metástase no fígado. Segundo a médica, terei que fazer quimioterapia para sempre, né? Eu não sei se ficou claro aí, mas a quimioterapia é um procedimento eterno? Existe isso na medicina, doutora? Como é que é essa relação? Talvez a médica dela tenha dito que ela vai ter que fazer tratamento para sempre, não obrigatoriamente quimioterapia. A gente sabe que quem tem câncer de mama e se porventura tiver alguma metástase ou no osso, ou no fígado, ou no pulmão, vai ter que usar alguma medicação para que essa metástase não progrida, não cresça. Então, a primeira ideia é, não necessariamente ela vai ter que usar quimioterapia para o resto da vida, no sentido de pensar aquela quimioterapia, que é a medicação que faz na veia, que o cabelo cai. Ela pode usar uma medicação via oral. Existe uma classe de medicamentos que vem crescendo muito nos últimos anos, chamada imunoterapia, que são medicamentos em que a pessoa toma. Enfim, eu não vou entrar em questões tão específicas, mas eu quero deixar claro o seguinte, que não necessariamente ela vai fazer quimioterapia no sentido de ficar sem cabelo para o resto da vida. O que precisa ficar na cabeça dela é que ela vai fazer tratamento para o resto da vida. Mas, gente, aí eu preciso até fazer um comentário. Quem tem pressão alta também não faz tratamento para o resto da vida? Quem tem hipotireoidismo também não faz tratamento para o resto da vida? Faz! Então, assim, é claro que quando a gente recebe o diagnóstico de câncer de mama metastático, isso é muito estigmatizante, no sentido que já se data quanto essa pessoa vai viver ou não. E a oncologia mamária está crescendo muito nos últimos anos. Isso não é verdade para todas as pessoas e para todos os tipos de câncer. É verdade que ela vai ter que tratar para o resto da vida. Isso é inegociável, tá? Mas não necessariamente ela vai ter que fazer quimioterapia para o resto da vida. Legal. Doutora, ela até complementou aqui depois, ela disse que não há possibilidade de operar nem a mama, nem o fígado, não existe nenhuma outra solução no meu caso. Acredito que a senhora já tenha explicado, que a senhora falou da imunoterapia e de conhecer o caso dela para ver os outros recursos, né? É isso mesmo? Assim, alguma coisa? Isso é mais até da área do oncologista. Explico por quê. Precisaria saber qual que é o tamanho dessa metástase do fígado, se ela tem lesão em outros locais. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, vamos supor que seja uma lesão única no fígado, que regrida com a quimioterapia, diminua ou até suma. Ela pode sim ser operada da mama se ela tiver uma boa resposta em relação ao tratamento inicial com quimioterapia. Então, as respostas, elas não são únicas. Eu precisaria de detalhes, que depois eu posso até passar meu e-mail se ela quiser entrar em contato, eu converso com ela, não tem problema nenhum. E tenho excelentes oncologistas, que na verdade são os médicos que sabem falar muito melhor sobre isso do que eu, que podem conversar com ela sobre as alternativas. Mas não é fechado, que ela não vai precisar operar, ou que ela não vai poder operar, nem que ela vai ter que fazer quimioterapia para o resto da vida. As coisas, elas não são tão fixas e rígidas assim, depende de uma série de fatores relacionados ao caso dela. Legal. Dani, então depois, se você estiver nos ouvindo agora, manda seu e-mail
por direct, que aí eu faço essa aproximação com a doutora. E fortalecendo aquela questão genética de primeiro grau, eu acho que você também já respondeu. A Tânia perguntou, se a tia por parte de mãe tiver câncer de mama, a sobrinha sofre maior risco de desenvolver também? Sobrinha acho que seria segundo, terceiro grau, né, doutora? Se eu não estiver enganado aqui na árvore Exato. genealógica. Um pouco menos do que aquela paciente anterior que a gente falou que era a filha, que daí é o parente de primeiro grau direto. Mas, na verdade, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer um gancho de algo que sempre me perguntam e que eu vou aproveitar. O risco, ele é transmitido naquela árvorezinha genealógica, independente se ele vier da linhagem materna ou paterna. Eu não entendo muito bem porque algumas pessoas fazem essa associação, que o risco para câncer de mama vem apenas da linhagem materna. Então, mãe, avó materna ou uma tia materna, enquanto que a linhagem paterna muitas vezes não é tão valorizada. Eu já atendi várias pacientes que falaram assim para mim, não, mas foi a minha avó materna que foi a minha avó paterna que teve câncer de mama, como se isso não oferecesse um risco. Isso não é verdade. O que importa é a proximidade do parentesco, seja ele vindo do pai ou da mãe. Se você tiver diversas tias que tiveram câncer de ovário, ou um tio que teve câncer de pâncreas na sua família, isso te confere um risco genético hereditário tão importante quanto se você tiver parentes pela parte materna. Para essa pessoa em especial, novamente, eu insisto que seja feito direitinho um heredograma, aí a gente coloca quem são os parentes que já tiveram câncer de mama, outros tipos de câncer e a idade. Mas, como linha geral, o principal risco em relação a familiares está associado a parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos e filhos, tá bom? Pai, mãe, irmãos e filhos, como uma regrinha geral, é o que confere mais risco do que parentes que não sejam de primeiro grau. Bom, e é interessante a senhora trazer essa reflexão, porque muitas vezes a pessoa fala, câncer de mama, ela só pensa na mãe e nas mães da mãe dela, ou tias, né, que são ali irmãs. Mas esquece muitas vezes que a mãe do pai dela pode ter tido câncer de mama, a avó do pai dela pode ter tido câncer de mama, ou como a senhora bem falou, pode ter tido outro câncer que não é de mama, é um câncer de pâncreas, que também vai ser importante para fazer essa análise, né? E ela pode, inclusive, ter um homem na família que teve câncer de mama. Isso Também, confere muito maior risco do que se ela tiver diversas tias ou avós com cânceres. Um caso de câncer de mama masculino na família está muito associado a uma alteração genética, às vezes muito mais prevalente do que várias mulheres. Que legal. E doutora, quando a gente avança nessa questão hormonal, e a gente fala a senhora falou da progesterona, do estrógeno e do HERS. Existe o HERS2 negativo e positivo. Até mandei para a senhora. Porque nessa questão do HER2 negativos, algumas pessoas têm dificuldade de encontrar informação na internet. Segundo elas, é mais fácil encontrar HER2 positivo e triplo negativo. Por que isso acontece? HER2 positivo e triplo negativo, em linhas gerais, são os tipos de câncer de mama mais agressivos. Isso não significa, como fator único, que eles estão associados à mortalidade, mas, em geral, são perfis de cânceres que crescem mais rápido, que estão associados a mulheres mais jovens, que são diagnosticados em estágios mais avançados. Então, quando a gente procura na internet, a gente acaba achando mais informações de tumores triplo negativos ou HER2 positivo, porque são tumores mais associados a mulheres jovens e com um perfil de agressividade um pouco maior. O que eu sugeri, até que eu escrevi para você, é que essa mulher procure como tumor receptor hormonal positivo e HER2 positivo, que alguma literatura chama isso de triplo positivo. Ou, se ela tiver o HER2 negativo e os receptores hormonais positivos, que ela procure como tumores luminais.
A gente chama de tumor luminal A ou luminal B, o que varia um pouquinho é a porcentagem da positividade. Quando a gente tem tumores que expressam receptores hormonais e tem o HER2, que é essa proteína negativa. Então, para que ela ache mais informações sobre o tumor dela, se ele é um HER2 negativo, ela pode procurar na internet como tumores luminais. E o luminal B, inclusive, é o tipo mais prevalente de câncer de mama, de subtipo de câncer de mama nas mulheres de modo geral. Então, é para ter bastante informação sobre esse tipo específico de câncer de mama. Outra coisa importante, pessoal, talvez vocês estejam ouvindo aqui, essa sopa de letrinhas, né? Hormonal progesterona, hormonal estrógeno, HER2. Quando a gente se depara com esses termos, com essas situações, o profissional mais habilitado para te falar se o tratamento desse tipo de câncer, ele é quimioterapia, radioterapia, cirurgia ou imunoterapia ou outro, é o oncologista, é o mastologista. Muitas vezes as pessoas procuram pessoas leigas na área para dar o diagnóstico de um exame. Eu vejo isso muito nos grupos sociais que eu participo. E eu sempre falo, você já perguntou para o médico? A maioria não perguntou para o médico. Ou os que perguntaram continuaram buscando informações de pessoas leigas. A segunda opinião é muito importante, contanto que não seja no grupo do Face. Para esse tipo de tratamento. Pode ser na questão do acolhimento, que é muito bacana, né? As pessoas acolhem, protegem, isso é muito legal. Mas na orientação do melhor tratamento quimioterápico, radioterápico ou outro, o oncologista e o médico, ou a segunda opinião médica, vai ser fundamental. Porque são termos, acho que até mesmo para o profissional que está lá dentro, é bem denso o assunto, não é, doutora? Quando se fala em triplo negativo, é uma coisa muito, muito, muito específica. E eu acredito que a cada ano o protocolo de tratamento para que usava no HER2 positivo, esse ano já tem algo melhor. Eu estou falando muita bobagem? Não, é isso mesmo. Assim, são termos que eu até ressalto, que são difíceis e eu até vou brincar assim, meu marido que é oftalmo, ele não sabe o que a gente, quando eu falar para ele um tumor luminal, HER2, triplo negativo, se de repente ele for ler o que ele vê na internet, mesmo sendo médico, ele pode ler algumas coisas, se confundir, que não representam a realidade. Eu vou dar um exemplo. Os tumores HER2 positivo, então, que são tumores que expressam essa proteína chamada HER2. Eles têm, em teoria, um perfil de agressividade um pouco maior do que os tumores luminais. Mas, em contrapartida, ele vem, nos últimos anos, tendo diversos medicamentos que são terapias-alvo anti-HER2. E que é até muito bonito, assim, você vê a história dos tumores HER2 no sentido de que, hoje em dia, tem muito mais coisas para tumores desse tipo do que, inclusive, para tumores mais indolentes e menos agressivos. Então, é até uma dúvida assim, que a gente pensa muitas vezes. Será que para os tumores mais agressivos, sendo ele, por exemplo, o HER2, com uma terapêutica disponível hoje em dia, de muitas drogas novas, muitos medicamentos, muitas alternativas de tratamento, como, por exemplo, iniciar o tratamento por quimioterapia e não por cirurgia, estratégias, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Com muito mais estratégias de tratamento, muitas vezes ter um tipo de tumor que historicamente ou teoricamente tem um perfil de agressividade um pouco maior, mas com uma ampla gama de medicamentos, muitas vezes é até melhor. Então, assim, ter um tumor com perfil de agressividade um pouco maior não significa uma piora no tratamento, uma vez que existe uma gama de medicações novas a cada dia, em especial para tumores HER2 positivos. A gente teve agora, semana passada, o Congresso Brasileiro de Mastologia Online. Tiveram muitas aulas dedicadas à terapêutica em tumor HER2 positivo, porque tem muita coisa nova. E mesmo para o HER2 negativo, em relação a bloqueio hormonal, estratégia de tratamentos, enfim. Não fiquem com conversas de Facebook ou do WhatsApp, porque se você não tiver... Também, do Instagram, exatamente. Qualquer rede social.
Converse com um Exatamente. especialista. Não é aqui que vai sair o seu tratamento, o que é melhor para você. E se você tem um médico que você não entende o que está falando, ou que você não tem a liberdade para perguntar, ou que não ficou claro, pergunte novamente. Enfim, fique satisfeito com o que você está recebendo, porque eu acho que isso é importante na hora de se tratar. Sim, não, legal. E até a ideia minha do próprio Instagram é tornar a pessoa mais consciente sobre aquilo que ele vai conversar com o médico ou com o nutricionista. De forma alguma, a rede social ela tem um perfil terapêutico de ter conduta A, B ou C. Não, É só para jogar informações e para que você possa utilizar isso para você ter um diálogo mais profundo com o profissional. claro, Porque muitas vezes a pessoa nem consegue perguntar, não sabe nem por onde começar. A internet exato. pode ser um caminho para levantar dúvidas, e essas dúvidas vão sendo traçadas com o profissional. Tem uma amiga sua, que até você já apresentou para mim, você vai lembrar dela, que é a Gabriela Capone. Sim, Gabriela, ela no começo, ai, linda, maravilhosa, colocou alguma frase especial assim para você, aí agora ela está perguntando, verdade que desodorante com alumínio pode propiciar o aparecimento de câncer de mama? Na outra live a gente falou, mas acho que nessa vale a pena reprisar, porque é uma pergunta recorrente, né, é doutora? muito cosmético que cause câncer, de nada. Não existe essa correlação tão linear. Então, eu vejo também no seu Instagram, acho que até é, Intenso. mais intensamente dessas associações. Não existe essa associação tão linear entre um produto, um alimento e o câncer em si. Me corrijo, para uma coisa só, radiação, mas é que daí não é um alimento e nenhum produto, Alimento, sem e, produto. e câncer. Então, assim, pacientes que por outros motivos tomaram radiação, que a gente via muito assim, esses documentários de parentes que viveram em situações de recebimento de uma radiação intensa, ou quem já tratou, por exemplo, outras doenças que precisou receber algum tratamento radioterápico, tem maior chance, sim, de ter câncer de outros lugares. Mas com exceção de radiação, que não é, como eu falei, nenhum tratamento, nenhum alimento, perdão, e nenhum cosmético, não existe essa associação. Eu reforço com nada. Não existe um produto ou um alimento que cause câncer de modo tão linear. Isso seria proibido. Agora, o que a gente sabe é que sim, existem alguns tipos de cuidados que a gente deve evitar pelo aumento da chance de outras doenças. Então, o próprio uso do alumínio deve ser evitado por N razões. Aquecer plástico no micro-ondas deve ser evitado por N razões. Utilizar produtos que são ricos em parabenos, em corantes. Você sabe falar sobre Aditivos isso alimentares, né? muito melhor do que eu. Então, eu até peço licença para você para falar desse jeito meio tosco que eu estou falando, mas no sentido de que existem associações de produtos que aumentem a chance de doenças orgânicas, dentre elas o câncer, mas essa associação ela não é linear. Você vai fazer isso, logo vai causar. Não existe esse tipo de associação. É até legal a pergunta da Gabriela e também de outras questões que se fala muito do agrotóxico. Existe um cuidado com a pessoa que usa o agrotóxico, porque quem usa realmente, se não usar o equipamento de proteção individual, o famoso EPI, ele pode desenvolver câncer. Mas quando a gente coloca isso no alimento, muitas vezes as pessoas associam que o alimento que existe na roça, eles jogam quilos em cima do alimento que você está comendo. Só que esse agrotóxico que é colocado, ele vai embora com a terra, ele vai embora com o tempo, ele vai embora com a degradação. Então, eu prefiro que as pessoas consumam fruta, verdura e legume convencional, aquela que recebe agrotóxico, do que ela consuma alimentos com aditivos alimentares. Hambúrguer industrializado, salsicha, nuggets, farináceo, pizzas. É proibido consumir esses últimos que eu falei? Não é proibido. Mas a gente tem mais estudos não associando, ensaio clínico randomizado, mostrando causa e efeito
dessa alimentação fast food com câncer, com obesidade e com diabetes, Sim. do que fruta, verdura e legume com agrotóxico causando câncer. A gente não tem. Sim. Então, se for para ter um distanciamento, eu não falo medo, que tenha dos alimentos ultraprocessados, macarrão Exato. pronto, nuggets, salsicha e assim por diante. Exatamente. Se for para ter um distanciamento, não precisa nem ter medo, né? E olha que interessante, doutora, tem mais outra pergunta que também é bem específica, né? Nas redes sociais as pessoas estão usando termos bem técnicos. Eu acho isso bom, porque está mostrando um grau de consciência maior sobre a doença, que são as famosas classificações dos nódulos, me corrija se eu estiver enganado, os BIRADs. Então, explica para nós, doutora, o que é esse BIRAD, o que é essa metodologia, o que é esse protocolo, o que ele ajuda o paciente ou o que ele ajuda o oncologista no tratamento de um paciente? BIRADS é uma classificação de imagem, tá? Então ela só serve, quer dizer, só não, que os radiologistas me matam. Só serve para isso não, mas ela serve para isso. Então é uma classificação da imagem, para dizer o seguinte, essa imagem que eu estou vendo aqui no ultrassom, na mamografia ou na ressonância, ela é ou não é suspeita para câncer de mama? Qual a chance dessa imagem que eu estou vendo ser um câncer de mama? Quando classifica-se como BIRADS 1 ou 2, significa que não tem chance de ser câncer de mama. Quando eu classifico como BIRADS 3, significa que ela tem menos de 2% de chance de ser câncer de mama. Que eu já respondi uma pergunta que passou assim na minha frente sobre isso. Quando recebe a classificação de BIRADS 4 ou 5, significa que existe uma chance entre 40% e 90% de ser, entre 40% e 100% de ser câncer de mama. Então, quando você recebe um exame de ultrassom ou mamografia que está lá escrito BIRADS 4 ou BIRADS 5, não quer dizer que você tem câncer e que ele já é de um grau 4 ou 5. É muito comum eu escutar isso, por isso que eu estou falando desse jeito. Quer dizer unicamente que você tem um nódulo ou uma alteração, outra que não um nódulo, que merece ser biopsiado. É isso que quer dizer. Então, BIRADS 4 ou 5 quer dizer, faça uma biópsia, porque se você tiver um BIRADS 4, a chance de você ter um câncer de mama é entre 40% e 70%, se você tiver um BIRADS 5 é entre 70% e 100%. Não tem a ver com o tamanho do tumor. Você pode ter um nódulo de meio centímetro, que seja um BIRADS 5, e um nódulo de 15 centímetros, como a gente viu hoje aqui no hospital, que é um BIRADS 2, porque é um nódulão de 15 centímetros, que é um lipoma, que é gordura. Que bom, tá? Então, o BIRADS, ele é uma classificação de suspeita para câncer de mama na imagem, que ele apenas quer dizer para você se ele merece ou não ser biopsiado. Não tem a ver com já ser câncer, muito menos tem a ver com o grau do tumor, ou que tenha a ver com o quanto de doença. Então, é muito comum eu escutar assim, nossa, fulano de tal teve um câncer que já estava na categoria 5. Não, não, não. São coisas completamente diferentes. Essa é a questão, como o laudo ele fica mais próximo do paciente, e eu acredito que ele tem o direito de ter, de saber, porque ele é autônomo para isso, muitas vezes a pessoa pega essa informação e ela faz uma interpretação fora do contexto. Então a doutora foi muito enfática, muito clara que para o médico tomar uma decisão de pegar uma agulha e perfurar a mama para tirar um pedacinho, para ver se aquilo é câncer ou não, teria que estar no estágio BIRAD 4 ou 5, deu certo, doutor? Exato, exatamente. Antes disso, não. A chance, então, aqui eu perguntou, a classificação BIRADS 3 de se tornar câncer de mama, se a lesão já existe, ela é um BIRADS 3, a chance de ser câncer de mama é menor do que 2%. Alguns trabalhos mostram até menor do que 1%. Então, a chance de se tornar câncer de mama é 0. Ou ela já é câncer de mama no BIRADS 3, mas essa chance é menor do que 1%, ou com 99% de chance eu vou responder que ele não é nada, entendeu? Agora, todo procedimento de biópsia não é um procedimento inócuo, que assim, é 100% de certeza que não vai acontecer nada quando você biopsiar. Não é.
é um procedimento hiper seguro, mas ainda assim existe chance de sangramento, de perfuração, de outros órgãos. Então, se você tem um nódulo lá com todas as características favoráveis, que não tem nenhuma característica que faça você levantar a suspeita para câncer, não tem por que você biopsiá-lo. E você classifica como um BIRADS 3 e faz um novo exame em 6 meses para ver a carinha dessa alteração e ter certeza que está tudo bem. Que bom, que bom. É bom que as pessoas tenham essa tranquilidade e clareza, que é exatamente isso que a gente quer trazer, doutor. Eu lembro quando eu tive tumor de meta, né, no fígado, metástase no fígado, mesmo eles tendo visto na tomografia, na ressonância e no ultrassom, não necessariamente nessa ordem, a senhora sabe bem disso, a presença do tumor, eles fizeram a biópsia para poder ter a prova dos 9. A imagem é apenas uma imagem, só vai saber a hora que tirar o tecido. É isso mesmo, doutor? Para alguns casos é isso mesmo, assim. Então, nem sempre as biópsias precisam ser realizadas nas metástases. Inclusive, isso é um assunto de bastante discussão. No Congresso Brasileiro agora de Masto, teve uma aula sobre isso. E aí é meio que uma opinião assim, que se for uma metástase única, que apareceu anos depois do tumor primário, muitas vezes vale a pena ser biopsiada porque ela pode ter um perfil diferente do tumor inicial. Então, lembra que a gente comentou, tá vendo? Lembra como a gente comentou dos tumores T receptor hormonal positivo e aquele HER2 positivo? Não significa que a metástase seja estritamente igual ao tumor primário, principalmente se ela acontecer anos depois. E como isso implica em mudar, de repente, o remédio que essa pessoa toma, ou que ela possa se beneficiar de outro tipo de medicação, muitas vezes é necessário biopsiar essa metástase, mas nem sempre. Que legal, que legal. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui, que passaram algumas e eu acabei passando para dar atenção para as últimas que chegaram. Classificação BIRAD, alumínio, que a gente já respondeu. Mas se passou e a pessoa quiser fazer de novo, eu agradeço, que às vezes é bastante mensagem, doutora, a gente acaba se perdendo aqui nas informações. Se a pessoa quiser fazer de novo, eu não respondi. Muitos agradeceram, viu, a resposta que a senhora deu em relação ao que a senhora já falou, agradeceram, muito obrigada, né? Isso é muito bacana, é muito bom. E em relação aqui, ó, Daniele e tal, HER2, acho que foi isso. Doutora, hoje eu não vou segurar tanto a senhora, a última vez a gente ficou mais tempo, né? Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta... Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a porcentagem... Olha, eu não sou do Instagram, ele que é o famoso, mas eu tô vendo aqui uma pergunta. Qual a porcentagem, no geral, de um novo câncer de mama depois do tratamento e uso do tamoxifeno por 5 anos? É isso? Legal. Então, na verdade, ela está fazendo uma pergunta sobre a chance de recidiva, que é bem legal essa pergunta. O que é recidiva para as pessoas que não conhecem, doutora? Recidiva é o tumor voltar. A gente só considera uma recidiva, que é a volta do tumor, até os primeiros 5 anos depois do tratamento. Senão a gente acaba considerando como um novo tumor, tá? Ou se ele for... Existe, eu falei uma coisa errada, existe a possibilidade também da pessoa ter o câncer de mama e mais de 5 anos depois aparecer uma alteração no fígado ou no osso e essa alteração ser biopsiada e ser comprovado que é uma metástase tardia, que a gente fala. Então, a recidiva é o tumor voltar. Metástase é quando surgem outros órgãos e a gente considera o principal período de chance do tumor voltar das famosas recidivas nos primeiros 5 anos pós-diagnóstico inicial. Pode acontecer depois desses 5 anos, como a Danila perguntou, mas essa chance é mais baixa. E a chance de recidiva, Danila, está associado ao tipo de tumor, ao estágio em que ele foi diagnosticado, a idade da paciente e ao tipo de tratamento. Então, em linhas gerais, eu te falo assim, se for um tipo de câncer de mama
receptor hormonal positivo. Eu sei que é positivo porque ela falou que usou tamoxifeno. Se for um tipo de câncer, então, receptor hormonal positivo, diagnosticado no estágio 1 ou 2, que fez um tratamento considerado adequado, ou seja, o tipo de cirurgia que tirou tudo, que fez radioterapia, enfim, a chance de recidiva é baixa, tá? Menor do que 10%. Agora, para eu responder essa pergunta certinha sua, eu precisaria desses parâmetros. Estágio em que ele foi diagnosticado, tipo de tumor, como foi o tratamento, enfim, para eu responder bem certinho para ela. Mas eu já respondo assim, que sendo um tipo de tumor receptor hormonal positivo, tendo feito uso do tamoxifeno por 5 anos, tendo feito um tratamento adequado, e esses 5 anos não aconteceu nada, a chance de recidiva diminui, depois desses 5 anos diminui bastante, tá bom? Bastante. E até falando muito disso, doutora, outro dia eu tive o privilégio de ter o contato com uma história de uma mulher que tomou tamoxifeno, peço desculpa se eu estiver falando errado, porque ela tomou isso faz 40 anos, eu nem sei se o tamoxifeno existia há 40 anos. Ela tomou há 40 anos, falaram que, na verdade não falou tamoxifeno, me perdoa, falou que fez quimioterapia, fez cirurgia, mastectomia total, e depois de 40 anos, hoje essa senhora tem 73 anos e 0 tumor. Então eu gosto sempre de trazer essas histórias positivas para as pessoas verem que se você faz o tratamento adequado, se você procura um oncologista, procura um nutricionista, a chance de cura é muito maior, diferente daquela pessoa que não vou tratar, não vou fazer nada, não quero saber. Eu sempre gosto de fortalecer muito isso. E trazendo uma estatística contrária, qual que é o risco, doutora, de uma pessoa que fez a detecção de um tumor de mama e ela não faz nenhum tratamento? Porque muitas vezes a gente ouve, né? Ah, ela morreu porque fez tratamento, ela fez isso, teve tratamento. Mas ninguém olha a pessoa que não fez tratamento. Qual que é o risco hoje de uma mulher que tem um BIRAD 5, está no estágio 4 de um câncer de mama, e ela não faz nada? Eu não vou fazer quimio, eu não vou fazer rádio, eu não vou fazer cirurgia. Qual que é o risco de morte para essa mulher, doutora? Se não fizer nada? Nada, nada. Perto de 100%. Porque, enfim, 100%. é uma doença que progride. Qual que é o risco de uma pessoa hipertensa, completamente sem controle, que todos os dias tem pressão 20/10, 21/10 e opta por não tomar mais a medicação? E come Perto muito de sal? 100% também. Perto Se de ela tiver um 100%. aneurisma que ela não tem o diagnóstico, entendeu? Esse aneurisma vai romper, ela come um monte de sal, enfim, e não toma a medicação dela, a chance dela ter um infarto, dela ter um AVC, dela ter um aneurisma roto é muito alta também, perto de 100%. Quase todas as doenças mal controladas ou não tratadas são severamente fatais, exatamente. Então, pensa o seguinte, que existem cânceres de mama muito agressivos, mas que se o tratamento fosse equivalente a não tratar em relação à mortalidade. Então, se fosse como jogar uma moeda para cima. Se eu tratar, eu tenho 50% de chance de viver. Se eu não tratar, eu tenho 50% também. A gente não teria por que tratar. Pensa até em termos econômicos. Os planos de saúde, os estados não gastariam com esse Ainda mais tipo o plano, de... né, doutor? Não é? Então, assim, a gente não precisa ser otimista como eu e você, que a gente tem fé, a gente acredita em Deus. A gente pode ser racional e pensar na economia. Quem é que iria investir em tratamentos que não fossem, que não tivessem sucesso, se eles fossem ineficazes? Ainda mais falando de convênio, né, doutora? Exatamente. O convênio é o menos interessado em investir para que você, desculpa falar esse termo, mas ele não tem tanto interesse de ficar fazendo tratamento, se ele sabe que não vai adiantar de nada. Ele faz porque ele quer que essa pessoa sobreviva e pare de fazer esse tratamento. Às vezes a pessoa acha que a vida inteira vai ficar fazendo cirurgia, vai fazer quimio, e não. Muitas vezes, me corrija se eu estiver enganado, muitas vezes chegou um momento, parou essa vida, essa pessoa segue uma vida, uma alimentação saudável, e vida que segue.
né? Exatamente. Mas era isso. Doutora, a senhora quer comentar mais alguma coisa? Quer fazer alguma consideração final? Acho que a minha consideração final, utilizando o tema da nossa live, que é câncer de mama em mulheres jovens, é assim, a gente sabe então que não existe uma orientação para que essas mulheres jovens façam exames de mamografia, ultrassom de modo periódico. E a razão para que não exista um programa de exames rotineiros é em virtude da densidade mamária, da raridade do câncer de mama em mulheres jovens. Mas que isso não substitua, em hipótese alguma, o autocuidado, porque essas mulheres jovens que tiveram ou que terão câncer de mama, elas precisam ser assistidas de modo multidisciplinar. Elas precisam ter orientação do seu mastologista, elas precisam ter orientação do oncologista, elas precisam ter orientação do geneticista, elas precisam ter orientação do nutricionista. E o motivo para isso é que elas vão viver muito e elas precisam viver bem. E para que elas possam viver muito e vivam bem, elas precisam ser bem cuidadas. Que legal. Doutora, quero agradecer imensamente, como sempre, a competência, o carinho, a naturalidade com que a senhora fala da doença câncer, né? Que eu acho que quanto mais pessoas falarem com essa naturalidade de câncer, menos veremos o câncer como sentença de morte, mas como uma sentença para uma nova vida, para uma vida diferente, para uma vida que alguma coisa não estava legal e ela precisa ser modificada, né? Sempre falo para a senhora já abrir o consultório o quanto antes, porque muitas pessoas já querem fazer o acompanhamento com a senhora sabe disso, né? Aproveito, é claro, para agradecer cada uma das mulheres que estiveram aqui conosco, que trouxeram as dúvidas, que se quiserem compartilhem essa live com outras mulheres que também precisam de cuidado. A intenção dessa live em especial é prevenção. Se é câncer com menos de 40, é prevenção, é evitar que essa mulher tenha uma situação grave. E se for detectado no início, grande chance, forte chance da gente eliminar todo esse problema, né? E não poderia deixar também de agradecer a Kelly, que faz parte do Hospital do Amor, que é gerente de unidade, agradecer a Karina, do setor de imprensa do Hospital do Amor, e o Dr. Rafael, né? Quero agradecer a todos por essa oportunidade, a todos que estão aqui, em especial para a senhora que concedeu o seu tempo para conversar conosco. Então, não precisa me chamar de senhora, pode ser você. Muito Tá obrigada bom. pela oportunidade. Imagina. E a gente combina as próximas. Aqui o canal está aberto para a senhora, viu? Muito obrigado. Fica com Deus. Um grande abraço. Você também. Tchau, Tchau. tchau.